pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio Fala Bacharel, o podcast feito por estudantes para você. Meu nome é Thalita Albuquerque e sou estudante do 7º semestre de ADM. Hoje eu vim apresentar um pouco sobre o nosso projeto. Ele vem trazer a importância da matéria de administração para quem gosta da área e quem estuda também. Vou passar a fala para o nosso colega Demerval. Como minha colega já falou, meu nome é Demerval, somos estudantes do curso de administração e estamos hoje apresentando a terceira temporada do Fala Bacharel e vamos aqui iniciar o primeiro episódio. E nada como falar com um tema muito importante nos dias atuais, que é cultura organizacional, como ela impacta na gestão. Para falar desse tema importante, temos aqui hoje nossa convidada especial, Bianca Vieira. Nossa queridíssima Bianca de Lima Vieira, ela é bacharel em administração e está cursando atualmente psicologia. Sua trajetória teve início na área administrativa e também financeira. Atualmente, ela trabalha como analista de relações humanas plênio em uma empresa de tecnologia na área de segurança da informação. Nascida e criada em Salvador, porém, dos 15 aos 20 morou em Eunápolis, extremo sul da Bahia, onde iniciou sua graduação e teve suas primeiras experiências profissionais, incluindo estágio e primeiro emprego. Em 2020, retornou para Salvador, onde reside atualmente. Nossa convidada é apaixonada por atividades que conectam consigo mesma e tragam leveza ao seu dia a dia, como a dança do ventre, momentos na praia e também idas ao cinema. Com cerca de 6 anos de experiência prática, ela atua com cultura organizacional desde 2020, quando iniciou sua trajetória na área de recursos humanos. Vamos falar um pouco, Bianca. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa de vocês. Já fui estudante, sou estudante do curso de psicologia e eu sei o quanto é importante ter esses tipos de ações, né, dentro da academia, dentro da faculdade. Então, é um prazer estar aqui falando sobre cultura organizacional. Quando eu tive meu primeiro contato com disciplinas de gestão de pessoas, comunicação organizacional, psicologia organizacional, inclusive na administração, foi aí que eu percebi que eu quero e sempre quis trabalhar com gestão de pessoas, trabalhar com pessoas. Então, por isso que eu busquei essa segunda graduação em psicologia. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, falar sobre cultura. É um tema muito importante, né, para a nossa atualidade, para o bom funcionamento das empresas. Então, para mim, vai ser uma troca enriquecedora. Obrigada pelo convite e parabéns para todos vocês. É um prazer tê-las comigo também, com a gente. E com toda essa iniciação, vou começar um quiz de perguntas, pode ser? Claro, então bom. Como você explicaria a cultura organizacional para quem nunca tenha ouvido falar dela? Boa pergunta. Cultura é o comportamento das pessoas. Cultura organizacional é o comportamento das pessoas dentro de uma empresa. É como que elas se comportam, como elas se comunicam no dia a dia de uma organização. Então, não é só o que está escrito, não é só o que colocam lá nas paredes de uma empresa, mas é o que as pessoas de fato vivem, como que elas se relacionam, como elas se comunicam. Então, basicamente, cultura é isso, é a realidade, é a vivência das pessoas dentro de uma empresa. E como a cultura ela aparece no dia a dia dos colaboradores? No comportamento. Então, desde a relação de uma liderança com seus colaboradores, como que a liderança trata os colaboradores, como os colaboradores reagem a esse tratamento. Então, é importante que a empresa ela tenha definido sua missão, sua visão, seus valores, o propósito, que é a razão de existir da empresa. Mas não adianta ter isso tão definido se não for praticado. Então, é preciso ter coerência, né, no que é dito e na prática. Então, nos momentos de feedbacks, nós, enquanto gestão de pessoas e RH, nós conseguimos identificar se aquilo que está sendo dito, se aquilo que nós pregamos dentro de uma organização, o que é que a alta gestão fala, o próprio RH fala, se realmente é praticado. Então, nas avaliações de desempenho, nós conseguimos captar, nos feedbacks, como que as pessoas elas lidam com os conflitos, como elas reagem aos conflitos. Então, isso tudo nós já conseguimos perceber. É a vivência, é o dia a dia, é a comunicação entre as pessoas. Maravilha.
Você participou ativamente da implantação do setor de relações humanas, estruturando processos e ajudando a construir a cultura organizacional desde o início. Na sua visão, como a liderança influencia diretamente a criação, o fortalecimento e a manutenção dessa cultura? Perfeito. É o que eu trouxe. Missão, visão e valores bem definidos é crucial para a construção da cultura. Um código de ética e conduta estruturado, comportamentos que toleramos dentro da empresa ou que não toleramos. Mas se a liderança ela não entende e ela não sabe passar isso para o seu time, a cultura vai ser o inverso do que está sendo dito. Exemplo, se uma empresa ela valoriza a harmonia entre as pessoas, o respeito entre as pessoas, mas o líder tem uma comunicação agressiva, o líder, quando um colaborador ele erra, o líder ele pune, mas não está aberto ao aprendizado, à orientação. Então, na verdade, o líder está praticando o inverso. Então, por isso que a liderança tem papel fundamental nessa construção, né? Eles são realmente a vivência ali. Porque não adianta você dizer e você não praticar. Então, o líder ele precisa ser o exemplo para a cultura ser forte, para a cultura ser saudável. Por isso que temos também um fit cultural, né? Toda empresa tem ali um fit cultural para justamente fazer aquela... reforçar aos colaboradores, praticar e estar ali engraçado juntamente com a empresa. Exatamente. Eu já participei de um evento que nós chamamos de Dia da Cultura em uma empresa. E foi um evento muito bacana, onde a gente conseguiu premiar os colaboradores através de uma avaliação que fizemos sobre o fit cultural, né? Nós falamos lá sobre os valores da empresa e nós conseguimos premiar, né? Valorizar essas pessoas que estão juntos, que carregam aqueles valores ali. Então, isso dá aquela sensação de pertencimento e as pessoas se sentem mais engajadas. Entendi. Você também atuou com práticas de avaliação de desempenho, gestão de feedbacks e ações de endomarketing. Na prática, como essas ferramentas ajudam a perceber se a cultura da empresa está realmente acontecendo no dia a dia e trazendo resultado? Essas ferramentas são um termômetro para a gente avaliar o que a gente prega e o que a gente pratica. Então, é a partir dessas avaliações que conseguimos mensurar isso. Eu começo tudo isso desde o recrutamento e seleção. Tem 2 perguntas que eu costumo fazer para o candidato. Quais são os seus valores inegociáveis? Valores que você não abre mão. É muito difícil a gente saber. Eu costumo fazer essa atividadezinha, que às vezes a gente sabe, mas a gente não sabe falar para o outro. Né? E o que é que você não tolera no ambiente de trabalho? Então, a partir dessas perguntas, a pessoa consegue ter consciência, pô, esse ambiente de trabalho é um ambiente que eu quero estar? É um ambiente que condiz com os meus valores? Porque precisa ser uma via de mão dupla. Não é só a empresa que está avaliando o candidato também está avaliando a empresa. Então, se, por exemplo, o candidato me fala, poxa, eu valorizo muito os estudos, eu gosto muito de estudar, e uma empresa valoriza a sede de conhecimento, é match, é fit cultural. Então, isso está muito alinhado. Já uma pessoa que fala, não, eu já tenho minha graduação, eu só quero estabilidade no sentido de não quero buscar mais nada. Porque todo mundo quer estabilidade, eu quero estabilidade. Mas a pessoa ela não tem mais interesse em se atualizar. Essa pessoa certamente não vai se adaptar num ambiente onde é valorizado a sede de conhecimento, a atualização constante. Sim. Então, precisa estar muito bem alinhado. Então, desde o recrutamento e seleção, as avaliações de desempenho. E a avaliação de desempenho não é só um sistema, não é você colocar as perguntas ali de competências organizacionais, competências técnicas para ele se autoavaliar, avaliar o gestor, porque a gente costuma fazer assim, né? Autoavaliação, avaliação do seu líder imediato e o líder imediato também se autoavalia. Só que existem, né, empresas que acabam colocando ali só no sistema, a pessoa se dá nota, mas sem um feedback, sem um alinhamento, Um acompanhamento. não tá? funciona. Então, muitas vezes, o colaborador ele vai responder aquela avaliação de desempenho e ele pode estar num dia horrível. E muitas vezes, aquela avaliação de desempenho que tem um prazo, exemplo, avaliar seu semestre anterior. Como é que foi seu desempenho do semestre anterior? Mas aí, acabou de acontecer uma situação horrível e aí ele se dá notas baixíssimas. Aí o líder vai pegar aquela avaliação, o RH vai pegar a avaliação e vai assim, meu Deus, por que essa pessoa está se avaliando assim? Se ele tem um desempenho, ao nosso olhar, excepcional.
Então, no alinhamento, no feedback, que nós conseguimos ajustar essas expectativas, reforçar os pontos fortes daquela pessoa, alinhar os pontos de melhoria. A partir daí, nós conseguimos desenvolver o plano de desenvolvimento individual, acompanhar isso. Então, são várias ações que fortalecem a cultura. Endomarketing também, para mim, é o mais gostoso, que é a alegria, né? Sim. Você faz a celebração de aniversariantes do mês, confraternização de final de ano, premia em datas comemorativas, tempo de casa. Então, são comunicações e incentivos que fortalecem essa cultura saudável. E o principal, ter essa troca. Estar realmente aberto a ouvir as pessoas, né? A criar essa cultura onde a opinião das pessoas importa, com respeito, com troca. Então, isso é fundamental. É importante ouvir falar disso, né? Eu já trabalhei, inclusive, no setor de RH, como estagiária, e infelizmente eu não consegui vivenciar toda essa prática, né? Tinha, assim, uma avaliação de desempenho, tinha, assim, em teoria, umas etapas para que o próprio funcionário evolua, né? Sim. Mas, na prática, não existia, de fato, essa linear, não era um alinhamento certo. Eram pessoas que estavam ali para cumprir horário, cumprir datas e regulamento. Então, foi uma situação um pouco precária em relação ao desenvolvimento. Principalmente na área que era trabalhada, que era uma área que exige um pouquinho mais de atenção, uma área de ASG, uma área de vigilantes, uma área que é um pouquinho mais requisitada, porém exige um pouquinho menos. Então, ouvir você falando sobre a importância, sobre o detalhamento, me traz um outro nível sobre RH que eu não tinha antes. Eu tinha muita diferença, assim, promete, mas assim, de fato não é aquilo. E você explicando detalhado, eu consegui visualizar cada passo a passo. Que bom. Muitas pessoas acabam confundindo o departamento pessoal com o setor de relações humanas. Departamento pessoal é tudo isso que você falou. É todo esse processo mais burocrático de admissão, de segurança do trabalho, de demissão, do desligamento, avaliação de exame ocupacional. Então, é a parte mais burocrática. Relações humanas é fazer a gestão de pessoas de fato. É estar ali junto com a liderança, junto com os colaboradores, para que todos consigam atingir os objetivos de uma organização. O objetivo da organização é gerar lucro. E para a gente gerar lucro, a gente pode ter e deve ter um ambiente saudável. Então, com a NR1, né, do Ministério do Trabalho, que tem essa responsabilidade de gestão de riscos psicossociais, agora não é só sobre engajamento, é sobre responsabilidade legal das empresas. As empresas precisam estar atentas com a segurança psicológica do colaborador. Então, infelizmente, nós vimos muitos casos, né, de assédio, de pessoas com afastamentos, com burnout. Então, cultura saudável precisa estar atenta a todos esses detalhes, né? São detalhes que hoje está batendo na porta e realmente Fazer diferença. Exatamente. Vamos agora aqui iniciar uma dinâmica. Como é que funciona a dinâmica? Eu vou falar uma palavra e você vai falar algo que já vem na sua cabeça. Tá. Vamos à primeira. Pessoas. Conexão. Através das pessoas que criamos conexão, que criamos relações. Competitividade. Evolução. Porque não é competitividade com o outro, mas sim com nós mesmos, com o nosso passado, é o nosso desempenho, a nossa evolução. Turnover. Alerta. Turnover é um índice de rotatividade. Se esse índice está elevado, significa que pode haver algum problema em relação à cultura organizacional. Baixa produtividade, como as pessoas estão se sentindo. Retenção. Engajamento. Através do engajamento das pessoas, nós conseguimos reter talentos. Eu não gosto muito dessa palavra, retenção. Hoje nós utilizamos muito mais fidelização. Eu aprendi isso num conceito com uma consultoria externa de RH, que é a Arta. Trabalhei, né, com parceira da Arta para a implementação de alguns projetos, alguns planos. E a Arta que me trouxe essa ressignificação sobre a palavra retenção.
Porque reter é aquela coisa, parece que você vai aprisionar, Isso, né? exatamente. Fica todo mundo aqui, mas fidelização, como a gente fideliza clientes, fidelizamos talentos dentro de uma empresa. Maravilha. Depois dessa dinâmicazinha, né, básica, vamos retornar aqui um pouquinho para as perguntas, pode ser? Claro. Durante a sua graduação de administração, você teve seus primeiros contatos com o comportamento humano das organizações. E com seu ingresso na área de RH, você percebeu a importância e o impacto que a cultura organizacional pode ter em uma empresa. Diante de toda essa experiência, como você enxerga a relação entre cultura organizacional e os resultados da empresa? Boa pergunta. Porque tudo que nós estruturamos tem um objetivo. A empresa precisa alcançar os seus resultados através do trabalho das pessoas. Então, quando tem um comportamento alinhado, direcionado, esse comportamento ele vai gerar execução. Essa execução vai gerar resultado. Então, é um efeito dominó positivo. Não é aquela coisa engessada, né? Exato. Algo que já sai natural. Exato. Então, partindo do pressuposto que eu trouxe lá no início, né, de estruturar bem onde que a empresa quer chegar, qual é a razão de existir da empresa. Então, a partir do momento que você contrata uma pessoa e ela entende qual é o objetivo dela ali dentro, qual é o objetivo da empresa, ela vai estar com todo o caminho dela, o que ela precisa fazer com clareza para alcançar os resultados. Então, vem todas aquelas ferramentas que nós discutimos, né? Desde um processo de recrutamento e seleção, um plano de cargos e salários e carreiras, gestão de desempenho através da avaliação de desempenho, feedbacks, avaliação de experiência, né? Experiência do colaborador. Então, todo o fortalecimento dessa cultura vai gerar resultado. Mas pode gerar resultado positivo e pode gerar resultado negativo. O resultado negativo é todo esse desalinhamento, porque a cultura, ela existe. Por mais que ela não tenha estrutura e intenção, ela vai existir. Enquanto houver pessoas, enquanto houver relacionamento, comunicação entre as pessoas, vai existir cultura. Mas sem um alinhamento, sem um direcionamento, uma clareza, o resultado pode ser muito negativo. Então, o início tem que ser lá na autogestão. O empresário ele tem que saber onde ele quer chegar. Ele precisa preparar os seus times, a sua liderança, para que saiba comunicar isso para os colaboradores. Então, está totalmente alinhado. Resultado necessita de uma cultura organizacional. Uma cultura organizacional forte e saudável necessita de estruturas, de processos, de escuta, de alinhamento. É toda uma cadeia. Então, diante disso que você comunicou agora pra gente, né? Pequenas empresas, elas também precisam ter essa preocupação cultural, correto? Ou você acha que, do jeito que você falou, acredito que não, né? Mas somente grandes empresas necessitam. Se você tiver um colaborador, 10 mil colaboradores, você tem que se preocupar. Por exemplo, eu tenho minha irmã que é empreendedora, ela tem 2 funcionários. Ela sempre se preocupa com isso, eu acho maravilhoso. Bianca, como eu devo conversar com a minha funcionária? Eu vou fazer uma entrevista. Como é que eu faço? Quais perguntas eu faço? Aí eu falo, Bianca, o que você quer da sua empresa? Qual é a missão, visão, valores da sua empresa? Quais são os comportamentos que você tolera? Quais são os comportamentos que você não tolera? Então, a partir da entrevista, você já vai conseguir identificar isso. E você precisa comunicar, treinar as suas funcionárias. Falar, olha, é assim que a gente age. O foco, né, no cliente, na responsabilidade, na transparência, saber se posicionar, ter tranquilidade nas decisões. Né? Então, você precisa saber primeiro o que você quer e precisa treinar seus colaboradores, porque não adianta você falar para a pessoa, nossa, você está fazendo isso tudo errado, que absurdo. Mas se a pessoa sabe que você quer isso, então, não importa se você tem 1 ou 10 mil colaboradores, você precisa ter alinhamento estratégico, você precisa saber comunicar isso para as pessoas que trabalham com você. E nesse caso, para quem tem um contato menor, é mais fácil para você iniciar do que você começar depois, quando você já tiver uma equipe grande. Com certeza, é muito mais fácil. Essa proximidade torna tudo melhor. Mas, às vezes, se a pessoa, né, a pessoa que está ali
liderando, orientando, ela não se preparar também, não ter essa autoconsciência e humildade. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que tem um rei na barriga, que não, que... E a pessoa, muitas vezes, ela precisa melhorar vários aspectos nela para poder exigir do outro. Sim. Então, apesar de ser mais fácil, mas depende também de como isso é passado, do autoconhecimento de cada um. Tem várias situações, mas sim, é bem melhor. Então, comece logo, não deixe para depois. Então Não. deixa para depois. A dica aí, tá vendo? Vai ser logo. Pela sua experiência, quais são os principais erros que as empresas cometem ao tentar implementar ou mudar a sua cultura organizacional? Boa. Primeiro, contratar só pela técnica. Se não contratar pelo comportamento. Você só, a pessoa tem experiência nisso aqui, no setor administrativo. Sim. Quero uma pessoa financeira. Beleza, sabe fazer isso, contas a pagar, já mexeu com esse sistema, pronto, tá dentro. Mas essa pessoa está alinhada à cultura da sua empresa? Como é que essa pessoa se comporta? Tem perguntas que costumamos fazer, que é entrevista por competência. Então, você vai avaliar as competências, tanto técnicas quanto comportamentais daquele candidato. Então, é interessante fazer perguntas no passado, né? Como que você... me conte uma situação de maior desafio que você já enfrentou. Como que você se saiu desse desafio? Como é que você conseguiu contornar essa situação? Então, você vai conseguir ali avaliar como que a pessoa lida com desafios, como que ela lida com pressão, que faz parte do dia a dia. Não que o ambiente tem que ser pesado, pressão, não estou falando disso. Mas existem adversidades na vida, no trabalho, então é importante você entender o perfil daquela pessoa. Até para que não seja frustrante para a pessoa que vai entrar. Porque não é que a pessoa está errada, a pessoa não merece ser contratada, não é isso. Mas talvez o perfil dela, se for um perfil de uma pessoa que é mais estável, ela está na zona de conforto, eu quero só isso aqui. Eu não quero ir mais além. E a empresa é orientada a resultado, meta, bora, faz, acontece. Essa pessoa vai entrar em desespero, entrar em choque, Deus é mais, não quero me tira daqui. Então, é importante avaliar as competências comportamentais, organizacionais daquela pessoa. Outra coisa, você pode repetir a pergunta? Me empolguei tanto. Assim, pela sua experiência, quais são os principais erros que as empresas cometem ao tentar implementar ou mudar a sua cultura organizacional? Perfeito. Falta de escuta também. Porque as pessoas, nós somos seres subjetivos. Sim. Nós podemos estar ali com nossos valores que não abrimos mão, valores inegociáveis. Tá tudo ótimo, me conectei com a empresa, vou entrar na empresa, tá massa. Mas a pessoa tem uma trajetória ali dentro da empresa que ela pode mudar de opinião, inclusive na sua própria vida pessoal, né? Então é importante que a liderança, a gestão de pessoas, o RH, esteja abertos a ouvir esses colaboradores. Porque nós temos opiniões, claro que sempre no respeito. Mas se você falar assim, não, tem que ser assim, a partir de hoje todo mundo tem que agir dessa forma, todo mundo vai agir assim. E você não vai ouvir as pessoas que trabalham com você. Às vezes a pessoa está sorrindo e acenando, e no final das contas ela não está conectada, e ela sai, e você perde um talento para o mercado. Então, escuta, alinhamento, competência comportamental. Sem isso, desanda. Parabéns. É possível uma empresa ter uma estratégia excelente e falhar por causa da cultura? Se sim, você já viu isso acontecer? É possível, não vou dizer que já vi falhar, mas eu já vi incongruências. Incongruências no discurso e o que eu via na prática. Mas qual é o meu papel de RH? Não é ver incongruência e ficar, tá errado isso aqui. É comunicar com a gestão. Olha, percebi que, diante daquela fala, não está bem alinhado, nós precisamos preparar a nossa liderança, nós precisamos preparar a nossa comunicação com os colaboradores. Então, isso pode gerar uma confusão, né, no dia a dia dele, porque nós estamos falando isso, mas na prática está sendo o contrário. Então, falhar é uma palavra muito forte, né? Não é que a empresa
se deu ao fracasso. Não é isso, até porque não existe empresa perfeita. Não adianta falar é a melhor empresa, porque pode ser a melhor empresa para um e a pior empresa para o outro. Depende do ponto de vista ali que está ali no dia a dia. E como eu falei, são pessoas subjetivas, né? São seres subjetivos, então as pessoas erram, o RH erra, a liderança erra, a alta gestão erra, e tudo começa com essa escuta, essa transparência e esse respeito. Porque você pode discordar, você pode achar ruim alguma atitude, alguma decisão da empresa, mas se você estiver aberto para escutar o seu colaborador, você vai poder direcioná-lo melhor, ele vai estar aberto a te ouvir, porque ele vai se conectar com você. Pô, eu sou importante, então minha opinião está sendo bem-vinda. Não concordaram, mas estão me direcionando, então eu estou conseguindo enxergar pela perspectiva deles. Então, é isso. Você comentou sobre cultura organizacional, que é essencial, né? Ainda mais no cenário atual que a gente vive hoje, em que as empresas de fato precisam equilibrar resultados e cuidados pessoais, e que iniciativa como essas ajuda a aproximar a teoria de fato com a prática no dia a dia. Pensando nisso, se você pudesse mudar apenas um aspecto cultural nas empresas hoje, o que você mudaria e por quê? O que eu mudaria? A escuta mais uma vez. Tem empresas que elas têm um planejamento estratégico excelente. Elas têm muita vontade, têm muito potencial, têm pessoas capacitadas. Mas o não escutar, a liderança não estar preparada para ser discordada também, isso gera um conflito. Porque, por exemplo, tem um líder que está ali gerenciando um setor de marketing, exemplo. Mas o analista de marketing que está ali na linha de frente, ele está executando as ações. E ele fala para o líder, olha, isso aqui não está fluindo bem, não está legal. E o gerente, não, mas a estratégia é essa. Tem que seguir. Se o analista está na linha de frente, por que você não vai ouvir o seu colaborador? Sabe? Então, muitas empresas podem, né, algumas, não falo muitas empresas, eu não vou generalizar. Mas um exemplo, uma situação hipotética. A empresa fala, nós incentivamos o aprendizado contínuo, né, a troca, a abertura, a transparência. Mas aí, na primeira oportunidade que um colaborador quer falar com o seu líder e diz, olha, isso aqui, acredito que não está legal, podemos mudar a rota? Aí o líder, de bate-pronto, não. Você não está praticando o que você está falando, você só quer impor. Então, o autocrático. Exatamente. Então, é importante essa escuta, essa transparência. De fato, a transparência. E, principalmente, que está alinhado é a segurança psicológica. Porque você poder discordar, né, do outro, sem ter medo de retaliação, sem ter medo de punição, isso é fundamental para a fluidez, né, dos processos, das relações. E para finalizar, eu queria que você desse um conselho para os gestores que querem, de fato, fortalecer a cultura organizacional e nas suas empresas. Pode ser empresa grande ou uma empresa pequena. Um conselho que você daria. Se aproximem do time de vocês. Criem relação, criem conexão. Estejam próximos. As pessoas passam por problemas pessoais. Eu converso com os colaboradores e às vezes a pessoa vai lá para desabafar mesmo, né? Vai por uma situação que aconteceu, tô muito chateada, aconteceu isso, quero resolver. E aí quando a pessoa vai conversando, acaba trazendo, porque isso na minha família, e aconteceu isso, fulano de tal faleceu. E aí a pessoa, ela tá por um mix de emoções que interferem ali a sua produtividade. Não tem como a gente separar essa questão do passado, de vou sair da minha casa, vou deixar os problemas só na minha casa. Gente, a gente pode até tentar, mas nós somos seres humanos. Sim. Então o líder, para que ele esteja realmente próximo, que ele queira trazer resultados para a empresa, produtividade, ele precisa estar próximo das pessoas que trabalham com ele. Então escutem, né? Pode até olhar para cá, escutem os times de vocês, estejam próximos, criem conexão. Isso vai valorizar muito a relação de vocês vão conquistar resultados melhores.
Não existe empresa perfeita, nós erramos, RH erra, líder erra. Também sejam pacientes com vocês, porque eu vejo que hoje as pessoas também não querem liderar, não. Porque liderar é muito difícil. É paulada o tempo todo. Você está lidando ali com a pressão, né, dos resultados, alta gestão. Você precisa entregar. Você também tem os seus problemas. Você precisa estar engajando o time. Então, assim, não desista se você hoje é líder. Não desista do seu papel, do seu dom. Mas entenda que você é um ser também que erra. Humildade é importantíssimo. E crie essa conexão com as pessoas que trabalham com você. Justamente você falou, trazendo um pouquinho sobre escutar muito, né? Tem gente que vai de fato só para desabafar. E o que eu vejo, principalmente na área de RH, outras áreas também de liderança, mas eles pedem juntamente uma graduação de psicologia. Porque hoje, no mundo atual, justamente a gente já sabe que não tem como separar uma pessoa, a pessoa que trabalha, é a Thalita que trabalha, é a Thalita que está em casa. Não existe. É uma pessoa só e lidar com isso é de fato muito complexo. Então, você tem que ter uma pessoa ali capacitada para entender cada movimento. Às vezes, você está na empresa, não é nem fala, mas você tem um comportamento já padrão. Você altera esse comportamento, é importante você ter alguém que faça essa percepção. Para que, de fato, não aconteça outras coisas como burnout, depressão, que é muito comum. Então, eu acho muito válido toda essa campanha de fato, ter ali uma pessoa especializada juntamente ali para dar esse apoio. É importante, mas se não tiver, nós vamos fazendo os nossos papéis de seres humanos. Se eu tenho um problema, o outro pode ter. É a questão da empatia, que a gente fala que é muito bonito, mas no dia a dia, muitas vezes esquecemos por causa da pressão por resultado, né, das contas que temos que pagar, dos problemas em casa. Mas se sairmos de casa com essa visão de, olha, eu tenho um problema, outras pessoas também podem ter, nosso tratamento, nosso relacionamento vai ser muito melhor. Então, isso é a chave. Agradecemos a sua participação, foi bastante conhecimento aqui, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí que vão assistir o nosso podcast. Pregou muito sobre a cultura organizacional, né? Acredito que já ficou explícito todo mundo, tanto para pequenas empresas, quanto para as outras pessoas que estão do outro lado, né? Funcionários e colaboradores também. E esse foi o primeiro episódio, né? Da nossa terceira temporada. Vão vir mais outros episódios, mais participações exclusivas assim também, importantes. Quero assistir todos. E convido vocês também a assistir, tá? Não se esqueçam. E para encerrar com chave de ouro, vou deixar a última fala com nossa convidada especial de hoje, que é Bianca. Eu quero agradecer pela oportunidade. Todo mundo, quando vai fazer algo novo, um novo desafio, dá aquele frio na barriga, às vezes acreditamos que não somos capazes. Eu costumo falar muito na entrevista, às vezes a pessoa tem um currículo 1000 vezes melhor que o meu. A pessoa tem uma capacitação, assim, incrível. Aí começa a entrevista e fala, tô nervosa. Eu falo, eu que vou aprender mais com você do que você comigo, pelo amor de Deus. Mostre o seu potencial. Nós temos que despertar o melhor das pessoas, não o pior, né? Porque quando a gente está num ambiente hostil, nós vamos ser as piores pessoas. A gente é moldada ali, né? Exato, o ambiente nos molda. Então, sejam essas pessoas que pensam no outro, pensam no próximo. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui, de desenvolvimento, de troca. Continuem, né? Terminem a formação de vocês. São os colegas aí de profissões. Estudem sempre, se atualizem. Então, parabéns mesmo pela iniciativa, pelo curso de vocês, pela faculdade a Uninasal está dando essa oportunidade para outros profissionais. Então, é só uma troca enriquecedora mesmo. Eu só tenho a agradecer.